O tema de hoje é como desenvolver a habilidade de consciência fonológica na criança. Vemos por aí na internet alguns professores ensinando, falando sobre a consciência fonológica, que é uma habilidade que a criança precisa adquirir, que é importante e tal. Mas se eu te perguntar o que é mesmo essa tal de consciência fonológica, você sabe o conceito exato e saberia me explicar em poucas palavras o que é? Eu confesso a vocês que eu ouvia falar muito sobre consciência fonológica, mas eu só fui entender mesmo o que é e para que serve há bem pouco tempo. Foram mais de 16 anos ouvindo falar e às vezes até trabalhando essa habilidade com os meus alunos, mas sem saber do que se tratava realmente. Só depois de alguns cursos voltados para essa área e depois de pesquisar e colocar em prática com os meus alunos, eu fui ter noção do que se tratava e da importância dos meus alunos obterem essa habilidade, essa compreensão. Se você for procurar na internet, vídeos de professores falando o conceito de consciência fonológica, você vai se deparar com um monte de explicação, com muitos termos técnicos que pouco se entende, de difícil assimilação. Vamos falar como funciona, mas eu tenho certeza que você não vai entender direito. Mas aqui eu vou falar para você de forma muito simples, do jeito que realmente eu entendo e do jeito que eu explico para as minhas mentoradas, de forma muito clara que elas entendem. E tenho certeza que você também vai entender. Consciência fonológica, como o próprio nome diz, é a consciência, ou seja, a capacidade de uma criança entender que as palavras são sons que saem da nossa boca e que são segmentadas por diversos grupos de sons e que elas podem ser ainda divididas por unidades menores. É a criança entender que um som grande é uma palavra e que os pedaços desse som são sílabas. E que dentro desses pedacinhos de sons menores tem os sons únicos, que são as letras. Quando a criança entende isso, ela adquiriu a compreensão de consciência fonológica. Ou seja, ela entende que o som que sai da nossa boca são palavras ou sílabas ou letras e que elas podem ser representadas por escrita. Simples, né? Viu que não precisa daquele monte de termo técnico para a gente poder entender? Então, só recapitulando, de acordo com o que já foi dito sobre consciência fonológica, é uma das habilidades entre tantas outras, que temos na alfabetização, onde a criança adquire para desenvolver a leitura e a escrita, e ela vai aprender a ouvir os sons que as palavras produzem e identificá-los. Simples, não? Agora, o que não é consciência fonológica e que muitas pessoas confundem. Consciência fonológica não é um método fônico. Uma coisa é diferente da outra. Vamos já explicar isso. Consciência fonológica não é consciência fonêmica. Consciência fonológica diz respeito a ouvir e manipular o som das palavras e das sílabas ou frases. A criança aprende a diferenciar esses sons. A consciência fonêmica diz respeito à habilidade de ouvir e entender e manipular também os sons das letras, ou seja, os sons individuais, que são os fonemas que compõem uma sílaba ou uma palavra. Então, se você tinha dúvidas ou não sabia o que era ou como trabalhar com seus alunos, agora é a sua oportunidade de aprender de forma simples como desenvolver essa compreensão em seus alunos e tornar o aprendizado deles muito mais leve, prático e eficaz. E você está no vídeo certo, no lugar certo. Então, antes de continuarmos esse vídeo, eu quero pedir para você que, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e curta nossos vídeos. E não esqueça de ativar o sininho para você receber muito mais conteúdos como este, tá bom? Então vamos lá. Como eu já disse, o sucesso da alfabetização acontece muito mais rápido quando a criança chega a um nível de compreensão clara de consciência fonológica, onde ela consegue identificar e manipular os fonemas, que são os sons das sílabas, das palavras.
A maioria dos professores, quando chegam na minha mentoria, não tem bem definido, bem claro o que é consciência fonológica e nem como trabalhar ou desenvolver com seus alunos essa capacidade ou essa habilidade. A maioria dos professores não promove atividades de consciência fonológica porque eles acham confuso. Eles próprios não compreendem o conceito e não sabem como trabalhar com os seus alunos. Eu mesmo, como eu já disse, demorei muito tempo para entender o que era de fato e como desenvolver essa habilidade com os meus alunos, porque eu não conseguia compreender. Então os professores nem se arriscam a fazer isso. Eles têm medo de seus alunos não entenderem e acham melhor deixar de ensinar, deixar de lado, né, essa habilidade que é tão importante, que tanto ajuda no processo de alfabetização, tornando, né, esse processo muito mais fácil, com resultados muito mais eficazes. Já alguns professores que até entendem a importância de trabalhar, né, com seus alunos a consciência fonológica, eles até se arriscam a trabalhar algumas atividades com seus alunos, mas infelizmente eles o fazem da maneira errada. Como eles o fazem, Loreni? Eles ensinam os sons das letras, depois juntam um som de uma letra com o som de uma vogal, formando uma sílaba. Aí a criança consegue identificar uma sílaba, depois a outra sílaba e juntam e formam uma palavra. E aí acaba conseguindo ler uma palavra. E isso é ruim, Loreni? Não, claro que não. Mas isso não é consciência fonológica. Isso faz parte do processo do método fônico, para ensinar a criança a ler e escrever, e não propriamente é a habilidade que nós precisamos desenvolver de consciência fonológica. São parecidos, sim, mas não é a mesma coisa. Como já disse aqui, a consciência fonológica é a capacidade, ou seja, a consciência que aquele som, né, que a criança tem de saber que aquele som que sai da boca é uma palavra que tem um significado e que ela pode ser manipulada, ou seja, ela pode ser dividida em unidades menores, que são as letras. Então, consciência fonológica é tão somente a capacidade de entender os sons. Só depois que a criança adquire consciência fonológica é que ela vai entender que a fala, ou seja, os sons, podem ser representados por letras na escrita. E aí se utiliza, né, para isso os recursos, as estratégias do método fônico, para ensinar essa criança a ler e escrever. Mas primeiro ela precisa adquirir a consciência, né, de fonológica, dos sons, para depois vir a escrita. Infelizmente, a maioria das escolas brasileiras não privilegiam o ensino da relação do som à letra, né, do fonema ao grafema, que seria o método fônico. E o que acontece é que estudos mostram que o que faz as crianças fracassarem no aprendizado da leitura é a baixa habilidade de consciência fonológica, ou seja, não adquirem essa compreensão da consciência dos fonemas. Em outros países mais desenvolvidos, como França, Inglaterra, Estados Unidos, já adotaram há algumas décadas o método fônico para corrigirem a sua pedagogia da alfabetização, e eles vêm tendo excelentes resultados. Vamos lá então, Loreni, qual é o jeito certo de trabalhar a consciência fonológica com os meus alunos? De um jeito fácil, que faça com que eles adquiram essa compreensão e habilidade. É necessário que o professor, né, a professora, entenda primeiramente com muita clareza o que é consciência fonológica. E agora eu acredito que vocês entenderam com a explicação que eu dei de forma muito simples. Isso já é um meio caminho andado. Depois disso, precisa trabalhar atividades de consciência fonológica. Você pode fazer uma busca na internet, tem várias atividades, algumas muito boas, desafiadoras. Inclusive nas nossas apostilas PAOC temos várias atividades, tanto na apostila quanto atividades lúdicas, atividades orais que nós fazemos com nossos alunos, que desenvolvem rapidamente essa habilidade deles. Ou seja, eles percebem os sons das palavras, das sílabas e das letras. Essas atividades devem ser trabalhadas desde a educação infantil e não só quando chegar lá na alfabetização, pois existem muitas atividades lúdicas que devem ser trabalhadas com a criança já, né, quando ela entra para a escolinha lá para a educação infantil, que trabalha a consciência fonológica de forma muito divertida, prática e que traz aprendizado para a criança. Eu vou citar algumas aqui, vou dar alguns exemplos de algumas, mas existem centenas de atividades. Mas essas podem fazer tanto com crianças de educação infantil como crianças em fase de alfabetização. Vamos lá, eu vou citar algumas. A professora diz uma sílaba, por exemplo, para os seus alunos, bo,
ou bó. E cada criança tem que dizer um nome de um objeto que começa com aquela sílaba. Por exemplo, bola, bota, boneca, bolo, boné, bolacha e etc. E a cada vez que um aluno fala a palavra com a sílaba que a professora sugeriu, a professora faz relação da palavra anterior, dita por um aluno, com aquela nova palavra que o aluno falou. Mostra que a palavra anterior com a palavra dita no momento, as duas têm a mesma sílaba. Sempre mostrando que todas as palavras ditas têm a mesma sílaba no início. Assim eles vão tendo consciência que o mesmo som pode estar em várias palavras. E toda vez que a criança pensar em falar uma palavra, a professora usa o gatilho do elogio. E aí ela elogia muito essa criança por ela ter se esforçado, por ela ter descoberto uma palavra com o mesmo som. Isso faz com que incentive os outros alunos a começarem a pensar também numa palavra. Depois que todos encontrarem uma palavra, a professora diz uma outra sílaba inicial, para formarem novas palavras. Por exemplo, Aí a criança pode dizer mala, mato, macaco, madeira e assim vai. Tá? Então pode trabalhar várias sílabas para que a criança possa identificar dentro das palavras a mesma sílaba se repetindo. Outra atividade bem interessante, bem legal, seria a professora falar um versinho conhecido ou um poema, onde se repita várias vezes a mesma palavra dentro daquele texto. E aí pedir para eles qual é a palavra que se repetiu várias vezes dentro do texto. Assim que eles identificarem, a professora fala de novo e pede para prestarem atenção na palavra que se repetiu. E depois pede para eles contarem quantas vezes a palavra foi dita. Com essa atividade, as crianças tendem a entender o que é uma palavra e que ela pode ser usada em vários contextos por várias vezes. Outra atividade seria a professora falar uma frase e pedir para as crianças baterem palmas a cada palavra dita da frase. E a professora bate palmas junto com elas e depois pede para elas contarem quantas palavras, ou seja, quantas palmas foram dadas. Então seria quantas palavras havia na frase. Fazendo isso, eles vão identificando que tudo o que falamos são divididos em partes menores, Frase, depois vem as palavras, as sílabas e as letras. Depois que eles entenderem a atividade, a professora fala outras frases e eles sozinhos batem palma. E a cada palavra, eles sozinhos batem palma a cada palavra e depois contam quantas palavras havia na frase. Depois a professora escolhe a maior palavra da frase e a menor e juntos novamente vão contar quantos pedacinhos menores, ou seja, quantas sílabas havia naquela palavra. E assim, a cada pedacinho dito, a criança conta para saber quantas sílabas tem aquela palavra. Bom, eu citei aqui 3 atividades, mas há inúmeras atividades bem legais que podem ser feitas para despertar neles, essa habilidade de consciência fonológica. Viram que essa atividade não precisa escrever? Que não é difícil? Na verdade é super divertido e de muito aprendizado. Lembrando sempre de elogiar as crianças quando perceber que ela fez o que foi pedido e que se esforçou para realizar aquela atividade. Existe também uma atividade chamada realismo nominal, que é uma forma que a criança pensa, onde ela atrela ou faz relação com das palavras com suas características físicas ou funcionais dos objetos ou seres. Ou seja, as crianças acreditam que as palavras grande designam de coisas grandes e as palavras pequenas designam de coisas pequenas. Por exemplo, um boi, a criança acha que o nome tem que ser bem grande. E uma formiga, o nome tem que ser bem pequeno. Então, isso aí, a criança está numa fase chamada realismo nominal. E nós precisamos trabalhar isso com a criança, com atividades de consciência fonológica para tirar a criança dessa fase e fazer ela passar para a próxima hipótese. A superação do realismo nominal na criança é fundamental para ela compreender o sistema alfabético. Mas eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre o realismo nominal e como fazer o teste com a criança para ver se ela tem a habilidade de desassociar a palavra do significado, do que ela representa.
É bem interessante, viu, professores? Vocês saberem disso, pois é uma base para avaliação diagnóstica de sucesso. E eu vou estar ensinando aqui em um próximo vídeo em detalhes como fazer o teste de realismo nominal e como tirar a criança dessa fase numa única atividade, se ela estiver presa, né? E é essa forma de pensamento dela, pois se ela estiver presa nessa fase de realismo nominal, isso vai impedir muito a criança de avançar, de desenvolver e de adquirir consciência fonológica. Então, professora ou professor, se você entendeu bem o que é a consciência fonológica e como fazer essas atividades com seus alunos, né, essas que eu sugeri, e você buscar outras também que tenha desafios para a criança, né, é interessante você colocar no seu planejamento sempre uma atividade de consciência fonológica, por mais simples que seja. Logo o seu aluno terá adquirido essa compreensão e juntando com o processo do método fônico, que é na minha concepção o melhor método de alfabetização, que é o que nós temos resultados assim muito rápidos, assim, resultados surpreendentes. Então seus alunos vão estar lendo muito antes do que você espera, pode ter certeza disso. Aqui a nossa meta é ver os nossos alunos lendo em até 3 meses de aula, né? Onde nós trabalhamos o método fônico e com todas essas atividades que eu falei. Mas nós já cansamos de ver alunos começando a ler, já lendo com um mês e meio de aula. Não se surpreenda se isso acontecer com seus alunos, se você colocar em prática tudo o que você aprendeu aqui. Bom, se você gostou do conteúdo desse vídeo, eu quero pedir mais uma vez a você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta nossos vídeos, comente o que você achou, né, desse conteúdo e nos ajude a levar esse conteúdo a mais professores, compartilhando com quem você acha que precisa ficar sabendo disso. Então, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço!